No dia 26 de agosto de 1998, um homem fazia sua corrida rotineira por uma estrada dentro do Galena Park, em Houston, Texas, nos Estados Unidos. Quando de repente, ele encontra numa vala ao lado da estrada o corpo de um senhor de meia idade numa situação bem atípica. O corpo dele estava todo limpo, como se ele tivesse acabado de tomar banho. Porém, havia diversos sinais graves de espancamento. Aquele corpo era de Louis Buddy Musso, um homem de 59 anos que foi encontrado em uma situação que desconfiou muito as autoridades. Era como se ele tivesse sido colocado ali para parecer que ele tinha sido atropelado, ou algo do tipo que a polícia ainda não tinha descoberto. Só que eles rapidamente começaram uma investigação. Ele era casado com Suzanne Basso, que na época tinha 51 anos. Eles então vão até a casa dela para poder contar para ela. E quando eles chegaram lá, ela agiu como se estivesse chocada com essa notícia. Ela chorava muito e demonstrava estado de choque. Eles então levam ela e o filho dela acompanha eles até o local do crime. Mas como de primeiro momento todo mundo é suspeito, a polícia já começou a reparar nas ações dela e do filho dela a todo momento. O filho dela chamava James O'Meara e na época ele tinha 30 anos. E quando eles chegaram lá próximo do corpo onde foi encontrado, a polícia logo achou estranho porque aquele lugar, gente, era meio que difícil acesso. E principalmente se você não sabia onde o corpo estava localizado, não tinha condições nenhuma de você ter o intuito de saber a direção que você ia. Só que não foi isso que aconteceu com o filho dela. Quando eles chegaram lá no local, sem que a polícia falasse pra ele já foi sentido aonde o corpo tava. Inclusive, quando pediram pra eles reconhecerem o corpo, ele já confirmou que era ele sem antes olhar pro corpo. E aí, começou uma corrida contra o tempo pra descobrir o que aconteceu com Louis Buddy Musso. Mas pra gente entender tudo, a gente precisa começar do começo. Bora? Louis Buddy Musso nasceu em 1955 e ele era um homem com deficiência intelectual. Ele cresceu em New Jersey e ele sempre trabalhou em empregos simples e geralmente supervisionados compatíveis com a sua limitação intelectual. Além disso, ele também recebia benefícios do governo por conta disso. E desde muito novo, as pessoas que amavam ele diziam que ele era uma pessoa muito doce, muito carinhosa, uma pessoa boazinha mesmo. Ele estava lá sempre para ajudar as pessoas e não existia uma ação que ele fazia que questionava um mau comportamento. Antes dele conhecer a sua esposa, ele já era casado com uma outra pessoa e ele já teve um filho com ela. Só que esse filho dele não convivia com ele, isso porque ele estudava longe. E quando ele tinha 2 meses de vida, ele perdeu a sua esposa, ela acabou falecendo, então ele criou o filho dele sozinho. Ele também não tinha muitos familiares e amigos. E quando o filho dele foi pra longe pra estudar, ele acabou indo morar em um lar de idosos. Ele adorava aquele lugar. Ele dizia que as pessoas cuidavam dele muito bem. Inclusive, antes de conhecer a sua esposa, ele dizia que ele iria morar lá pro resto da sua vida. Ele custeava toda a vida dele naquele lar. E ele também era músico. Ele adorava música e ele tocava diversos instrumentos musicais. Por conta disso, ele participava também de vários torneios musicais e vários eventos de música. E em um desses eventos, ele acabou conhecendo a Suzanne Bussa. Em primeiro momento, ela disse pra ele que ela era descendente da realeza e que ela era uma mulher muito rica que nasceu no Canadá e foi morar nos Estados Unidos. Inclusive, ela disse pra ele que morava em outra cidade e que ela vivia num palacete com diversos empregados, muita obra de arte, e então eles trocaram o contato. Ela voltou para a cidade dela e durante um bom tempo eles passavam horas e horas conversando no telefone. Foi por telefone também que eles começaram a namorar e começaram a fazer planos de vida. Inclusive, depois de um tempo que eles começaram a ter esse contato, as pessoas do lar de idosos começaram a dizer que o Buddy começou a mudar, assim. Ele mudou a personalidade um pouco dele que ele tinha com eles. E também ele falava para as pessoas que ele ia acabar morando com ela, que ele tinha se apaixonado por ela, e que ele ia largar o lar de idosos. Inclusive, o seu filho ficou sabendo disso, e a galera lá que cuidava dele, eles ficaram extremamente preocupados, mas eles não tinham muito o que fazer, eles não podiam fazer muito, porque apesar dele ter essa deficiência intelectual, ele já era um adulto e ele era dono das próprias decisões. Com isso, ele se muda depois de um tempo para Jacinto City, que era onde ela morava, e quando ele chegou lá, ele simplesmente se chocou. Isso porque a casa dela não era nada disso que ela tinha falado pra ele. Ela morava numa casa que era pequena, e era uma casa, assim, de um acumulador. Gente, tinha muita coisa. Era coisa em cima de coisa. A casa era uma nojeira, era uma bagunça. E assim, não tinha nenhum funcionário que ela falava. Morava lá só ela e um filho dela de 30 anos. Mesmo assim, gente, ele não se importou e acabou morando lá com ela. Isso porque ele estava apaixonado. A Suzanne era segurança profissional e ela tinha uma empresa disso.
Inclusive, no começo, ela falou pra ele que ele iria trabalhar com ela. E ela fazia segurança de empresas, de eventos e coisas do tipo. Na casa da Suzane também, sempre faziam visitas pra ela 4 amigos que eram super estranhos. Sabe aquelas pessoas que, gente, você não sabe onde mora, você não sabe o que fazem, elas vivem na casa de amigos. Era isso que acontecia. Pro Buddy, elas eram super estranhas e elas viviam lá dentro. Gente, era tipo, todo dia elas iam pra lá. Eram eles Bernice Arens, o filho dela Craig Arens, a filha dela Hope Arens e o namorado da filha dela Hope, que se chamava Terence Singleton. Era muito estranha a relação que eles tinham, mas depois que o Buddy passou a morar lá, ele passou a participar dessa coisa aí. Logo depois de alguns dias que eles já moravam juntos, a Suzane virou pra ele e disse que ela ia começar a cuidar das finanças dele e que ele não precisava se preocupar com nada. Isso porque de começo ela já começou a perceber que ele era meio leigo com isso mesmo. E, gente, ele tava super apaixonado, então ele ia aceitar tudo. E ele aceitou, ele falou, não, tó o número das minhas contas, tó minhas senhas, cuida pra mim, eu não vou me preocupar mais. Inclusive, depois disso, ela também fez um seguro de vida no nome dele, aonde ela seria a beneficiária. Ele achou até estranho isso, porque ele não tinha seguro de vida, mas ela disse que era super necessário, que todo mundo precisava de um seguro de vida, e então ele acabou deixando também. Ela só levava os papéis lá e ele ia assinando. Ele tava tão apaixonado por ela, gente, que ele falava pra ela, eu quero te ver bem, então qualquer decisão que você tomar, pode tomar, que se você estiver feliz, eu também estarei feliz. Já o filho da Suzane, né, o James, ele não falava muito com o Buddy, ele era bem recluso mesmo, e até os vizinhos de lá diziam que ele era uma pessoa bem estranha. Diferente do Buddy, que era uma pessoa super comunicativa e super feliz, então ele tentou fazer amizade com o James algumas vezes, mas o James não correspondia e nem respondia a ele. Até que um certo dia, esses amigos estranhos deles estavam lá, e eles estavam bebendo com o James, e nesse dia a Suzane tinha saído pra trabalhar. Até que um certo momento eles começaram a zoar com a cara do Buddy por algumas coisas. Ele tava achando até que meio engraçado, mas ele achou estranho essa situação. E depois de algum tempo que eles já estavam mais bêbados, eles começaram a mandar o Buddy fazer coisas pra eles. Tipo assim, ó, vai lá pegar bebida pra mim, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eles começaram a perceber que o Buddy começou a acatar as coisas que eles falavam. Começou a fazer essas coisas. Então eles viraram e falaram, opa, peraí. Ele não é tão certo assim, não. Ele tá fazendo as coisas, a gente tá meio que, tipo, zoando com ele, humilhando ele, e ele não reclamou em nenhum segundo, então vamos fazer mais. Naquele dia, eles transformaram o Buddy como se fosse o chofer deles. Não se sabe ao certo se o Buddy reclamou com a Suzane desse dia, mas o que se sabe é que ela ficou sabendo desse dia, obviamente, vocês vão entender mais pra frente o porquê, e ela simplesmente não ligou. Depois daí, eles começaram a perceber que o Buddy era uma pessoa que aceitava tudo, e o James, o filho da Suzane, inclusive a Suzane, começaram a usar ele pra fazer tudo pra eles no dia a dia. Ele então passou de um namorado da Suzane pra um chofer da casa. Isso era diário, gente. Dia após dia, eles mandavam ele fazer tudo, e ele fazia. E isso foi se intensificando. Eles não só começaram a pedir diversas coisas pra ele, como começaram a tratar ele como se fosse um escravo. Tratavam ele mal, gente. Eles eram extremamente rudes e ignorantes, e mesmo assim, o Buddy fazia. Lembrando, gente, o Buddy foi pra lá porque ele amava a Suzane, e ele tinha uma esperança de ter uma vida melhor ao lado dela. E até mesmo por essa doença intelectual que ele tinha, a gente não sabe se ele tinha ali o discernimento de saber aonde ele estava se metendo, e se ele tinha também o discernimento de saber o que essas pessoas estavam fazendo com ele, e até mesmo de perceber a índole dessas pessoas. Além do mais, ele achava que ele estava fazendo aquilo pra agradar eles. E como eu falei pra vocês, os amigos da família também começaram a participar disso. E não só, também começaram a humilhar ele. O que no começo era uma situação totalmente desconfortável, acabou virando uma espécie muito forte de abuso. Conforme o tempo, ele já não tinha mais acesso a alguns cômodos da casa, ele não podia comer mais junto com a família, e ele tinha que comer separadamente, não mesmo no mesmo horário, e ele ainda tinha comidas específicas que ele podia comer. Ele não podia comer tudo que tinha na casa. Um certo dia eles saíram pra jantar com a família, e eles deixaram ele lá dentro do carro, amarrado no volante do carro. Ou seja, enquanto eles estavam lá no restaurante comendo, ele estava dentro do carro esperando. Conforme passou o tempo, eles começaram a bater nele se ele fizesse coisas erradas. Então, por exemplo, quebrou um copo, ele apanhava. Se ele não limpava direito, ele apanhava também. E mesmo assim, ele começou a aceitar toda essa situação. No começo, eles faziam isso só pra ter uma reação positiva do Buddy,
Mas depois de um tempo, eles passaram a fazer isso por prazer. Então eles passavam pelo Buddy com um talher, eles espetavam neles. Eles passavam pelo Buddy, eles estavam fumando um cigarro, eles apagavam o cigarro nele. Quando eles estavam comendo alguma coisa perto dele, eles pegavam um pedaço de comida e jogavam nele. E isso tudo humilhando ele. Ele acabou virando simplesmente um pedaço de nada dentro daquela casa. Depois de um tempo, ele também não conseguia mais se comunicar com o filho dele. E o filho dele explicou que enquanto ele passava por essa situação, ele também não falava nada, enquanto eles se comunicavam. Mas depois de um tempo, a comunicação cessou. Tudo que ele fazia dentro daquela casa era controlado por outras pessoas, ou pelos amigos, ou pelo James, ou pela Suzanne. E quando não tinha ninguém pra controlar ele era amarrado a móveis pra não conseguir sair de lá. Ele começou com o tempo a aparecer com diversos hematomas e depois foi descoberto que ele estava sendo espancado diariamente. Já teve até um dia que ele saiu ali pra fora pra ele conseguir limpar o quintal e um vizinho tava passando por ali e olhou e viu um roxo enorme no rosto do Buddy e perguntou pra ele: "Você não quer ajuda?" Ele acabou respondendo pra esse vizinho: "Não se intromete, não fala nada, porque é capaz de eu apanhar mais se eles descobrirem que você tá conversando comigo." Gente, ele tinha a possibilidade em alguns momentos de fugir dali daquela situação, tá? Mas aquela paixão, aquele amor era tão grande por ela, pela Suzanne, que ele tinha uma consciência de que talvez um dia isso mudaria e que eles poderiam ficar juntos. Mesmo assim, ele queria estar ali, ele queria estar com ela e fazia aquilo por amor. E ele acreditava também que aquilo não era algo mal, que eles agiam porque eles eram assim. Chegou um certo tempo que ele era punido dentro daquela casa por tudo que ele fazia. Então, ele apanhava se ele demorava muito tempo no banho, ele apanhava se ele comia mais do que ele devia, ele apanhava se eles pegavam ele andando muito pela casa. Até que um certo dia ele estava limpando ali um ambiente onde tinham alguns bonecos de coleção e ele acabou derrubando um boneco no chão, que era um boneco do Mickey, e acabou quebrando esse boneco. Foi aí que misturou a raiva que o James estava tendo ali por ele, junto com tudo que acontecia, e também com a vontade que eles já estavam tendo de receber aquele seguro de vida dele. Ele então passou 4 dias sendo espancado de diversas formas, ele não comia, ele não bebia, e ele foi espancado tão forte com alguma coisa tão grande na cabeça que acabou abrindo o crânio dele. No 4º dia, ele foi obrigado a deitar completamente nu no chão e ele apanhou tanto que ele já tava com diversas costelas fraturadas. E assim, gente, muitos machucados abertos pelo corpo. Isso porque ele era queimado, isso porque abria mesmo machucados, tava ali, ó, aberto. Depois disso, eles encheram a banheira da casa com água quente e eles jogaram lá dentro diversos produtos químicos. E depois disso, eles jogaram o Buddy dentro dessa banheira. Depois disso, eles pegaram diversos esfregões que tinham dentro do banheiro e começaram a esfregar o corpo dele. E, obviamente, né, gente, aquilo devia arder demais, um monte de produto químico, ele dentro da água quente. Nossa, horrível. Pra vocês terem noção, nesse momento ele não tinha nem mais forças pra gritar. Eles então largaram o Buddy dentro dessa banheira, se arrumaram e saíram pra jantar. Quando eles voltaram desse jantar, eles foram ver o Buddy e ele já tava sem vida dentro da banheira. Eles então botaram uma roupa nele, saíram com o corpo dele lá no local onde o corpo foi encontrado e jogaram nessa vala. Isso explica o fato de quando a polícia chegou lá, ele foi encontrado, parecia que ele tinha acabado de tomar banho. Ele realmente estava bem limpo, já não tinha sangue no corpo nem nada. E os dois então foram levados para serem interrogados, tanto James, o filho dela, quanto a Suzanne. Ela foi interrogada primeiro e ela simplesmente negou tudo. Ela falou que não sabia como ele apareceu ali naquele estado depois de alguns dias que ele tinha sumido. Inclusive nesse interrogatório tinha um psicólogo ali que confirmou que ela estava mentindo. Isso porque ela estava fingindo que estava em estado de choque, só que dava para perceber que ela não estava em estado de choque. E logo depois disso, o James já entrou para ser interrogado. E logo no primeiro momento, depois que pressionaram ele, falaram que ele não podia mentir, senão ia ser pior, e que ele tinha que jurar porque ele estava falando a verdade, ele já confessou tudo. Eu acredito que na cabeça deles, eles estavam pensando que ia dar certo, e aí quando eles viram que foi muito fácil chegar até eles, principalmente o James, ele já falou: eu acho que é melhor a gente confessar, porque depois vai ser pior. Ele então confessou tudo, gente. Ele explicou como que aconteceu desde quando eles começaram a namorar até a morte dele. Logo quando a Suzanne descobriu que o James tinha confessado tudo, ela mudou, né, toda a situação e ela começou a acusar o próprio filho. Então ela disse que foi tudo culpa dele, que ele era o culpado e que ela tentou evitar diversas vezes, mas não conseguiu. Mas, gente, isso não colava mais, né? Além disso, a polícia descobriu que ela ligou nos bancos, né, pra
pegar a tutela pra ela e ela conseguir controlar todas as contas dele. Também a polícia descobriu desse seguro de vida que tinham feito pra ele. Inclusive, gente, se ele morresse, ela receberia 60 mil dólares. Então, assim, 60 mil dólares era o que custava a vida do Buddy pra ela. Todas as 6 pessoas envolvidas no crime foram presas e foram julgadas. O julgamento aconteceu por conta de um pedido do juiz, separadamente. O James, filho da Suzanne, foi condenado à prisão perpétua. Inclusive, ele tá preso até hoje. O Craig Arias recebeu 60 anos de prisão. O Terrence Singleton, gente, o namorado da Hope, que nem era da família dos amigos e nem da família dela, era tipo uma pessoa aleatória que era um namorado da Hope, pegou prisão perpétua. Acreditem se quiser, isso porque foi ele que mais participou dos espancamentos junto com o James e a Suzanne. A Hope Arons recebeu só 20 anos de prisão, isso porque ela ajudou com tudo na investigação. E também porque ela não participou tanto dos espancamentos. Inclusive, hoje em dia, ela já foi até solta. A Bernice Arons foi condenada a 80 anos de prisão e a Suzanne foi condenada à pena de morte. Os julgamentos deles aconteceram entre o ano 2000 e 2001 e a Suzanne passou 14 anos no corredor da morte. Ela foi executada por injeção letal no dia 5 de fevereiro de 2014 no Texas. E ela foi a primeira mulher a ser executada depois de 140 anos no Texas. Isso porque a última mulher que havia sido executada nesse estado foi em 1853. Ela demorou 11 minutos pra morrer e ela precisou somente de uma injeção. Depois que o caso dela ficou famoso, gente, descobriram que ela tinha sido muito abusada quando ela era jovem e que ela também era torturada pela sua família. Inclusive, quando ela era mais nova, a mãe dela pegou ela fumando e simplesmente pegou todo o maço de cigarro e fez ela comer o maço de cigarro. Além de queimar ela também. Inclusive, descobriram também que alguns familiares já tinham abusado dela sexualmente. É claro que isso não justifica, né, gente, o que ela fez. Mas é interessante entrar na história dessas pessoas e ver, né, como essas pessoas sofreram. Pessoas serial killers e pessoas que acabam fazendo isso. Não é uma regra, né? Existem pessoas que só nascem assim com a maldade. Mas existem outras pessoas que crescem e a maldade ela é implantada nas pessoas. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo e não tenham gostado do caso. Vocês me entenderam, né? E muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Eu, sinceramente, senti muita dó mesmo do Buddy, principalmente por ele ser uma pessoa, né, que tinha ali uma doença intelectual e que ele não podia se defender 100%. E principalmente por saber, gente, que ele vivia num lugar de paz, super bem, e a mulher foi lá tirar ele de lá, gente, e fazer tudo isso com a vida do cara. Imagina o que o filho dele não pensa sobre isso, né? Se você ainda não curtiu esse vídeo, gente, não esquece, ó, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito, ativa os sininhos das notificações, que o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar um vídeo novo. E também me siga nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E muito obrigado por ficar comigo até o fim desse vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês, e até o próximo vídeo. Fui!